eles para os cuidados do mundo. Aí ele vai dizer no final do verso, para que aquele dia, é o dia que nós cantamos aquele lindo cântico, o Rei da Glória, e que nós clamamos Maranata, quando cantamos. É esse dia que o Senhor Jesus está se referindo em Lucas 21. Então ele diz, para que aquele dia, quando vier, não vos apanhe. E a ideia lá é de uma armadilha, pegando o pássaro desprevenido. Para que aquele dia não vos apanhe e não venha sobre vós repentinamente como um laço. Está vendo? Agora, sobre quem? Para quem o Senhor falou essas coisas? Para os seus discípulos. Para nós. Então ele está dizendo que os cuidados do mundo têm uma capacidade tal de nos envolver uma sutileza. Tá vendo? Irmãos, nós que já vivemos mais, e aqui, sem dúvida, irmãos mais velhos que eu também já estou no quarto final da minha vida, falando, né? Nós já ouvimos tanta coisa relacionada a isso, de tantas pessoas. Ah, se eu não prosperar, não avançar mais, eu fico para trás. Se eu ficar para trás, então eu fecho meu negócio. Tá vendo? Né? Então, as indagações, as sutilezas são imensas para justificar as atitudes de devoção do nosso coração a coisas, a trabalho, às energias gastas e seus consumidos com o que o Senhor Jesus chamou de cuidados deste mundo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo desesperador nesse sentido. Agora, se nós cremos que o nosso Senhor tem reservado algo particular, que a Bíblia chama de galardão, você não pode, você não consegue fugir dessa doutrina, só você tem que rasgar da sua Bíblia esses versículos todos, né? Recompensa ao vencedor, o galardão, ciente de que recebereis do próprio Senhor. Tá vendo? É uma coisa importante. Deus prometeu galardão, recompensa, prêmio, coroas. Depende de quem? De cada um de nós. Ele deu as condições, ou seja, o novo nascimento. Agora, cabe a nós, de novos nascidos, de nenê espiritual, irmos desenvolvendo a vida espiritual. Então, eu, por exemplo, tenho 68 anos, mas de vida espiritual eu digo que eu tenho aí uns 12, 15 anos. Eu fico triste. Por quê? Porque faltou maturidade espiritual. E por isso que nós começamos a fazer esse trabalho, para não só testemunhar a nossa vida espiritual, mas a nossa vida espiritual muito tacanha, muito pequena, muito lerda. Né? Então agora nós estamos fazendo esse trabalho de tal forma a trazer as pessoas para treinarem a vida espiritual. E eu estou treinando aqui a vida espiritual, estudando, direto e reto, a Bíblia. Né? E com preletores que, veja, eles dão todos os versículos, eles não estão tirando a coisa da cabeça deles. Eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Não são perfeitos, como todos nós não somos. A recompensa, a Cristo Senhor é quem está servindo. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo. Teríamos que tirar todos os versículos da Bíblia. Então, sim, o Senhor levará o seu povo diante dele, para o que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo, e nós temos lá o nosso encontro marcado. E sem dúvida, meus amados irmãos, alguns de nós podem ali se envergonhar bastante. Porque a luz será plena. E aquilo que o sábio Salomão disse no seu livro, que debaixo do sol tudo é vaidade, que muitas vezes recitamos só com a boca, vai se tornar claríssimo para nós no dia de Cristo. Nós aplicamos no nosso coração as bolhas, ou a vaidade, debaixo do sol. E ela nos conquistou de tal maneira que nós não conseguimos avançar com o Senhor. Veja bem. E não conseguimos cooperar com aquilo em que Ele está envolvido. Aí você diz, mas Ele não está envolvido com o meu trabalho? Depende. Depende. A resposta não é sim, não. Depende. Depende de como você está trabalhando. Ele pode ou não pode estar envolvido. Não é? E a pergunta maior é, mesmo que ele esteja envolvido, isso será uma bênção, sem dúvida, para você e para outros. Está ocupado não com o seu trabalho, mas com a edificação de coisas eternas através dele. Tá vendo? Ele está preocupado, Deus está preocupado com cada um dos seres humanos, através de todos os tempos, o que cada um está falando, fazendo
para a eternidade. Não é para essa vida. É para a eternidade. E a gente recebe tanta educação equivocada. A gente tem que trabalhar para a eternidade. Para quem nasceu de novo, está tendo as revelações, e a partir das revelações do dom que Deus deu, nós temos que trabalhar não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Pai Celestial. Assim como através de tudo que ele proporciona para nós. Ou seja, o nosso Senhor está envolvido com uma edificação eterna. Porque tudo que faz parte desse contexto em que vivemos, passará. Então, se nós não estamos envolvidos de alguma maneira com aquilo que tem relação com a edificação de Deus, nós não estamos envolvidos com os interesses de Deus. Estamos envolvidos com os nossos interesses. Os irmãos se lembram quando estudamos Ageu? Me lembro que nós demos um título de Uma Palavra aos Edificadores da Casa de Deus. Você se lembra? Você lembra das casas apaineladas? Lembra-se? Você lembra daqueles ocupados com suas próprias casas, mas desatentos à casa de Deus, aos interesses de Deus? Lembra-se? Você lembra que o Senhor, no meio daquela ruína, por causa do seu tremendo amor misericordioso, ele envia Ageu e Zacarias como trombetas de Deus para falar ao povo surdo? E pela graça do Senhor, sempre, esse povo foi despertado. Então, meus irmãos, vamos continuar fazendo as perguntas. Deus tem falado ao seu coração ou não? Ele tem usado... Senhores, Deus tem falado ao seu coração ou não? Deus tem falado ao meu coração ou não? Esse é o grande problema de cada um de nós. Nós estamos ouvindo o Espírito Santo? Nós estamos obedecendo a Deus? Nós estamos sendo transformados de glória em glória, dia em dia, dia após dia, circunstância após circunstância, na imagem e semelhança de Cristo? Cada um que se analise. Porque esse é o objetivo. É desenvolver o homem interior, o ser humano interior. A vida espiritual, que é real, é mais real a vida espiritual do que a vida carnal. A carnal vai acabar, vai virar pó. A espiritual não, corpo glorificado, eternamente. Sua palavra, ele tem usado seu espírito, tem usado o seu povo, ele tem usado livros espirituais, tem atingido seu coração. Quem sabe já tem acendido luzes amarelas, pelo menos, dizendo, preste atenção. Você está indo longe demais. Não vá, se restringe. Será que estamos ouvindo? Então, meus irmãos, tratando desses fundamentos de vida interior, nós já vamos entrar no primeiro. A minha oração ao Senhor é que Ele use sua palavra para expor os nossos corações. Sabe que naturalmente ninguém gosta disso, não é? Agora eu disse nossos, eu não disse os seus. Todos nós. Porque nós estamos juntos no mesmo barco. Então que o Senhor use sua palavra e exponha os nossos corações. Então vamos dar alguns passos já nesse assunto. Espiritualmente eu costumo dizer que eu sou um trapo de imundície. Que o meu coração está entulhado de lixo. E isso a Bíblia fala muito claro, que nós temos que ser santificados, separados, purificados, transformados. Então, eu não estou falando nada mais do que todo mundo tem como problema. Marcos capítulo 7, se você quiser abrir, eu vou só citar, mas se quiser anotar a referência, Marcos 7, dos versos 20 a 23. O nosso Senhor faz, se você abrir sua Bíblia aí em Marcos 7, um contraste extremamente contundente. Leia com atenção depois. Preste atenção nessas duas palavras que eu vou te colocar. Busque aí, faça o exercício. Eu não vou te dizer quantas vezes aparece essa palavra, propositalmente, para que você faça a leitura. Você vai ver que o que o Senhor quis fazer em Marcos 7 é fazer um contraste entre duas realidades. Uma ele chama de tradição. Você vai ver quantas vezes aí aparece a palavra em Marcos 7, a palavra tradição. Ou no plural, tradições, certo? A palavra que contrasta com ela, sabe qual é? Coração. Tá vendo?
Este povo me honra com os lábios, tradição, mas o seu coração está longe de mim.